Boa tarde, meu povo. Conforme combinado, vamos para a segunda etapa aí dos causos ou anedotas do Senhor do Bilico, né? Paramos aí onde a corrupção política lá no interior também falava alto, né? E agora vamos voltar lá em São Paulo com os causos do Senhor do Bilico, quando ele contava que também numa certa feita, e agora já nos anos 50, um outro parente dele, seu, né, lá do pessoal do senhor que contava o caos lá relacionado à energia elétrica e o bonde, parente do senhor e parente deles também, né, resolveu passar uns tempos na capital paulista, na casa de outros parentes. E ele fez as malas e se arribou. Chegou em São Paulo um domingo de tarde, sem endereço, sem rumo e sem noção de nada, e só com uma merrequinha de dinheiro antigo no bolso da calça de listrado. Estava calçado com botinas de gomas amarelas e rangedeiras. Foi direito a um chofer de praça, ou seja, um taxista. Baixou seu chapeuzinho de palha no peito magro, com uma sacolinha de roupas na mão, e falou assim para o chofer: escuta, eu quero ir para a casa do meu parente, o José fulano de tal. Será que o senhor pode me levar até lá? Pessoal de Desterro do Melo, esse parente aqui era o José Martins. Inclusive perdemos o José Martins esses dias aí em Desterro do Melo, né? Pêsames a todos os amigos e familiares pelo passamento aí do José Martins, ok? Bom, e era para lá que esse parente queria ir. E o chofer de praça perguntou assim: e aonde mora o senhor José fulano de tal? Ah, eu não sei direito, respondeu o parente lá do senhor. Mas como é esse seu José, o seu parente? E o primo do senhor deu-lhe mais ou menos as características do parente citado para o taxista. O chofer abriu a porta do seu automóvel antigo e falou para o outro: pode entrar que eu levo o senhor até lá, sim. O primo do senhor entrou todo contente no confortável automóvel do chofer de praça e esse começou a rodar. O motorista puxou conversa e perguntou: como é mesmo o seu nome? Ah, minha graça, respondeu. É um dos dias da semana, respondeu. E o do senhor? Ah, o meu é Antônio, disse o chofer. O senhor veio de Minas, não é? É sim, senhor, eu vim lá de Desterro do Melo. Uai. Ah tá, eu sei, falou o motorista. O senhor gosta lá de Desterro do Melo? Eu gosto sim, senhor, mas eu quero ficar uns tempos por aqui. Quero trabalhar um pouco na cidade grande e ganhar bastante dinheiro. O motorista de táxi deu aquela risadinha e disse: tá certo. Bom, e após 45 minutos de viagem, o taxista encostou-se ao portão da casa do senhor José fulano de tal em Santo Amaro, ou seja, na casa do José Martins, tá bom, pessoal? Não quis cobrar a viagem do passageiro, mas entrou para tomar um cafezinho com o dono da casa e disse: José, está aqui o seu parente, veio lá do Melo, está cansado e precisa de um bom descanso. Ao que o José Martins falou, abraçando o chofer, muito agradecido: rapaz, tu me fez um grande favor, viu? Leva 2 contos de réis aí para um cafezinho mais tarde. Falou assim e meteu a mão na algibeira funda das calças de carne seca, dando uma nota de 2.000 réis, suja e mofada, para o chofer de praça. Bom, isso é conto do senhor. Se a nota era mofada, se era velha, se era feia, se a calça era assim ou assado, é causo do senhor. Eu vou diminuir um pouco o volume aqui do meu rádio, porque parece que está muito alto. Um tempinho só e já volto. Vamos continuar então. Por pura e grande coincidência, o chofer de táxi era vizinho antigo, quase que de porta a porta, e grande amigo
do José Martins. Que sorte tiveram nosso melense, que sequer sabia que o seu parente morava em Santo Amaro, e muito menos que São Paulo era aquele mundo de cidade grande já naqueles tempos, por volta dos anos 50, não é isso? E eu também nunca vi em toda a minha vida tamanha coincidência, se é que tudo aquilo que o Senhor me contara fora verdade. De acordo com o Senhor, o primo não se preocupou com o endereço do seu parente ao se arribar para São Paulo, saindo do Melo, porque pensava que São Paulo seria mais ou menos igual a Desterro, que todo mundo conhece todo mundo e basta um psiu aqui ou ali que já se chega ao destino. O meu celular caiu um tombozinho aqui, mas vamos continuar com a história, pessoal. Tá ventando, tá uma tarde ventosa, bem gostosa, aqui na Vila União, Campinas, São Paulo, onde eu moro. Aquele abraço a todos aí, tá bom? Bom, então vamos lá. O rapaz não sabia que São Paulo era aquela enormidade de cidade, né? Pensava que era igual em Desterro do Melo, que todo mundo conhece todo mundo e basta um psiu aqui ou ali para se chegar ao destino desejado sem nenhum problema. E nem estando já sob os cuidados dos parentes, o nosso melense, segundo o Senhor, dava conta da tamanha coincidência que lhe sucedera ter encontrado aquele chofer de praça conhecido do José Martins, assim de cara, na imensidão de São Paulo, a gigante da nação, ao chegar à rodoviária. E eu dizia pasmado: isso é que é ter sorte, hein, senhor? E o senhor ria. Não sei se é verdade, né? Mas essa é a história que ele contava. E o senhor me admirava muito com a sua pachorra e maestria de sabido. Imagina que certa vez, num domingo de tarde, eu estava na sua casa olhando uma bicicleta que ele queria dispor comigo. Negócio vai, negócio vem, de repente chega à casa dele uma senhora, mulher, viúva, né? Ela havia ficado sem o marido há poucos dias e ainda estava muito ressentida, chorava a morte do falecido, que as lágrimas pingavam. O senhor foi até o seu quarto para ver se conseguia trocar uma nota de 10 cruzados em 2 de 5 para a viúva que ela havia pedido. Naqueles dias o dinheiro era cruzado, viu, pessoal? Bom, esta fora atrás dele até o quarto e vira uma lista enorme de nomes que estava pregada na porta para o lado de fora. Tal lista era referente às pessoas que deviam alguma quantia em dinheiro ao meu amigo e não haviam pagado ainda. Ou seja, o senhor mantinha ali, escancaradamente fixada na porta do seu quarto, uma enorme lista de gente safada, fintona, caloteira, sem caráter, que não pagava ninguém. Conforme ele mesmo dizia: não quer ficar na lista, me paga que eu tiro. A lista ficava para o lado de fora. Qualquer pessoa que fosse na casa do senhor via aquela lista. Eu mesmo vi várias vezes, né? A lista ia sendo riscada nome a nome quando as pessoas pagavam. Se não pagasse, ficava lá para todo mundo ver o nome do fintão. Aquela mulher começou a soletrar a lista e descobriu que o nome do seu falecido estava entre os primeiros. E ela perguntou: ô senhor, que diabo é essa lista de nomes aqui? E o senhor: ué, é do povo que deve para mim, que não paga. Por quê? A mulher, meio que desconsolada, disse: é que o nome do meu marido está aqui também. Está, disse o senhor. E eu escutando tudo aquilo. Mas ele já morreu, falou a viúva. Morreu, mas não me pagou. Portanto, vai continuar aí o nome do seu marido, retrucou o senhor. A mulher caiu no choro ainda mais e, entre soluços, perguntou ao senhor quanto havia ficado lhe devendo o seu finado marido. Ao que o senhor respondeu: 8 contos de réis e 530. A quantia está bem na frente do nome dele. Realmente, cada nome tinha na frente a cifra do saldo devedor do caloteiro, mas eu acho que a senhora não lia muito bem os números. Bom, aí aquela dona viúva virou-se para o meu amigo e falou: ô senhor,
Pode tirar o nome do falecido da lista, viu? Me volta aí os 470 da nota de 10 que eu estou lhe dando e fica tudo certo. Ao que o senhor, sem pestanejar, deu-lhe o troco certinho e a mulher foi embora em menos de 2 minutos. Meu amigo virou-se para mim naquela hora e disse: viu como eu consigo receber até dos defuntos? E eu caí no riso novamente, né? O senhor era tudo de bom, o bicho era sábio. Outra característica do senhor é que ele tinha verdadeira aversão a políticos. Já disse isso aí no conto anterior, né? Mas fato curioso ocorria às vezes. Quando ele acreditava em alguém, era certo que defendia com unhas e dentes tal alguém, mesmo sendo político. Por exemplo, dizia ele: temos em Desterro do Melo uma figura admirada em muitos sentidos. E eu perguntei: quem é? Ele falou assim: o Geraldo Amaral. E o nosso amigo senhor dizia muito cerimonioso: o Geraldo foi o homem que trouxe o primeiro caminhão para o nosso lugar. Foi ele também que instalou no município o primeiro posto de gasolina. Ele também colocou a primeira máquina beneficiadora de arroz e café aqui no Melo. Você sabia disso? Eu era meninão ainda, não sabia praticamente quase nada da vida. Por aquela época, né, eu sabia pouco. Ficava muito admirado porque, para mim, caminhão, veículo que me fascinava, era o caminhão do Luizinho Tafuri, irmão da professora Dona Tita, ou era com o Bem do Bitico, com o Manuelino da Serraria, ou ainda com o Zé Baixinho, puxador de leite lá da Rua Nova, assim como também, em outros tempos, o Bem. Quando muito caminhão, para mim, o mais antigo que eu ouvia falar era do senhor José Galdino, parente do Josino, da dona Tilinha. Se não me engano, o Josino era filho do José Galdino. Aliás, foi com o senhor do Bilico que fiquei sabendo que a Tilinha se chamava Clotilde e não Tilinha, conforme o Melo inteiro a conhecia. Inclusive o do senhor era Anderson, viu gente? O nome dele era Anderson, o apelido que era senhor, beleza? Mas o senhor sabia das coisas demais e ia desfiando histórias e mais histórias sobre a gente do meu lugar. Se eu for por tudo aqui o que fiquei sabendo por ele, precisarei escrever talvez um outro livro só para destrinchar os seus causos. Nomes, por exemplo, ele próprio se chamava Anderson. Seu pai, que o pessoal falava Bilico, chamava Belarmino. O seu irmão Lu se chamava Paulo. O marico se chamava Alvimar. A dona Zitinha, sua irmã, era Vilarzita. E assim ia. E eu fiquei sabendo do nome da maioria do pessoal tido com apelido lá em Desterro do Melo, através do senhor. O Melo sempre foi cheio dessas histórias, mas vamos um pouco mais longe sobre a lendária figura do senhor Geraldo Amaral e deixemos outros pormenores para outras ocasiões literárias de nossa parte. O senhor Geraldo Carneiro do Amaral, viu pessoal, agora é aqui comigo, porque eu pesquisei, tá bom? Ele faleceu no dia 19 de novembro do ano de 2020 e foi sepultado em 20/11, pela manhã, em Desterro do Melo, a nossa querida Melo, né? É Minas Gerais, a nossa terra. Aí, então, foi ele um dos nossos mais antigos conterrâneos. Atingira fortemente a marca dos 100 anos em outubro de 2020. E no dia 17, ele foi sim o primeiro, no dia 17, tá? Vamos lá, repetindo aqui, né? O seu Geraldo atingiu a marca dos 100 anos em outubro de 2020, no dia 17, ok? Para ficar claro, né? Ele foi sim o primeiro a colocar um posto de combustível em nosso município, conforme contar o senhor. Foi grande colecionador de peças antigas e também grande conhecedor das coisas simples do campo. Inclusive, era uma sumidade em distinguir e trabalhar madeiras de lei, já que foi ótimo torneador, marceneiro e também
carpinteiro, trabalhava com produtos artesanais, doces e muito mais das riquezas culturais da nossa boa terra mineira. Ele dançou muitas quadrilhas nas quermesses juninas melenses, contou-me muitas histórias antigas, não só para mim, mas para os amigos também. Sempre sentadinho em seu tamborete de madeira, muito bem trabalhado por suas próprias mãos em sua oficina de marcenaria. Ele defendeu também com muita garra e perseverança a nossa boa música folclórica, inclusive era bom acordeonista nas festas juninas da nossa terra. Sem esquecer que ele foi percussionista também em nossa lira Basílio Vespoli, regida pelo próprio senhor Basílio, nosso formidável maestro singular melense, homem de muito bom caráter também. Pessoal, isso aqui é uma pesquisa minha, né? Eu louvo a minha gente e respeito a todos. Portanto, a todos os meus conterrâneos, fica aí o meu forte abraço em nome dos mais antigos. Lembrando ainda, e aqui um ponto principal de sua exemplar vida de cidadão melense, o senhor Geraldo Carneiro do Amaral, popular Geraldo Amaral, ou ainda Geraldo da Venda do Quebra, como muitos diziam, foi também ele respeitado político em nossa terra, legislou em nossa Câmara Municipal por vários mandatos, executando muito profissional e competentemente a sua função de vereador. Isso ocorreu impreterivelmente nos anos 70 e 80. O senhor tinha total razão quando dizia que ele fora presidente de nossa Câmara Legislativa Municipal, nada mais, nada menos que 13 vezes. Confiram. Eu pesquisei e é verdade, né? Inclusive parece-me que o Jerônimo lançou uma nota falando dessas datas na época do falecimento do senhor Geraldo. 1973, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 87 e 88. Não é pouca coisa não, viu, pessoal? Então temos que tirar o chapéu para uma pessoa dessa, sim senhor. Nosso ilustre e benemérito cidadão alcançou duas notáveis marcas bem difíceis de alcançar em seu percurso de vida privada e pública. A centenária, porque não é tão fácil viver 100 anos, e muito conscientemente, claro, como ele viveu, e a de legislador, pois por 13 vezes ele presidiu os trabalhos da nossa Câmara local, e isto é de se comemorar muito e, claro, fechar com a chave de ouro, como ele fechou. Assim é que o senhor Geraldo Amaral se tornará para todos nós melenses uma figura lendária, imbatível, prestimosa, respeitada e, sem dúvidas, lógico, muito amada também, chegando mesmo a se tornar imortal para toda a família Desterro melense. A ele todas as nossas congratulações e os nossos mais sinceros parabéns por todo o seu exemplo de luta, vida, índole e moral, principalmente índole e moral política, conforme dizia o senhor. Se merece elogios, a gente não pode poupar. Muito bom, senhor. Onde você estiver também, meu querido, o meu forte abraço a você, e eu acredito na imortalidade da alma. Portanto, qualquer dia desse, a gente se encontra por aí. Só que eu espero atingir a marca do 100, igual o seu Geraldo. E, meu povo que aí está assistindo, vendo o nosso vídeo, né? Deixe o seu like, compartilhe o nosso trabalho. Aqui nós prestamos informação, a gente brinca, conta piada, conta causos, né? Mas essa informação sobre o seu Geraldo é muito importante. Ele e tantos outros mais dos nossos antigos merece todo o nosso respeito e as nossas lembranças. E a todos os desterro melense, né? Os novos, os de meia idade, homens e mulheres, a todos vocês o meu forte abraço. Eu sou o JP e seguimos junto aí na caminhada da vida. Valeu, aquele abraço, tchau, tchau. Com a minha musiquinha de fundo, como sempre. Ouça um pouquinho comigo, vamos lá.